Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a missionária Carla Costa. Estou lhe trazendo hoje um vídeo muito interessante sobre como lidar com o narcisista. Se inscreva no nosso canal e receberá novas notificações sobre os nossos vídeos. O narcisista clássico. E o narcisista grandioso. E o narcisista disfarçado, enrustido. O maligno narcisista. Aqui nós vamos ver alguns tipos de narcisistas conhecidos, para termos como exemplo a Cruella. A Cruella precisava da atenção, ela era maldosa com seus funcionários, ela humilhava as pessoas e ela queria ser a estrela principal de tudo. Ninguém poderia ser melhor do que ela. A Cruella é um exemplo de narcisismo, que nós conhecemos muito bem através do filme que foi feito descrevendo exatamente o que é um narcisista. Hitler, que matou milhares de judeus porque queria que a raça alemã fosse a melhor de todas. Ele queria toda aquela atenção voltada para ele. Então, por isso, ele fez todo aquele massacre. Trata-se de um maligno narcisista que planejou tudo aquilo. O narcisista, quando ele está no início do relacionamento, eles são pessoas carinhosas, atenciosas, são pessoas que vão conquistar o teu coração, vão deixar você apaixonado. Ele vai realizar todos os sonhos, aquilo, porque ele já estudou você, ele já sabe qual o tipo de relacionamento que você está buscando. Então, ele cria, para ele cria facilmente aquele personagem que você está idealizando, porque ele está estudando você, ele está fazendo perguntas, ele parece que está interessado em tudo aquilo que você pensa, em tudo aquilo que você faz. Se você estuda, ele faz muitas perguntas, ele vai dar toda a atenção do mundo para descobrir realmente qual tipo de personagem, qual tipo de relacionamento que você está buscando. A partir do momento que ele descobre tudo isso, ele cria o personagem e aí ele conquista você facilmente. Eles são muito galãs, são muito românticos quando eles querem conquistar alguém. Você vai se sentir nas nuvens quando você conhecer um narcisista e estiver na fase da conquista. Ele vai fazer você sonhar, ele vai realizar todos aqueles sonhos que você idealizou na pessoa amada. Se você planejou uma viagem, ele vai dizer, vamos fazer essa viagem. Ele vai ser a pessoa mais atenciosa do mundo até conquistar você. Quando você já está envolvido com um narcisista, e você já se apaixonou por ele, da maneira que ele é, você decidiu ter um relacionamento com ele, então você começa a ver ele de uma forma diferente, da forma que realmente ele é. Ele tem uma máscara que ele esconde a verdadeira personalidade que ele tem, que é uma personalidade agressiva, está quase sempre de mau humor, bravo com alguma coisa e de mal com a vida. São pessoas agressivas, mas são o tipo de pessoas que se alguém chegar na casa, ele sorri, ele brinca. Então, são umas pessoas muito perigosas de lidar e vão deixar você com a autoestima baixa. Ele vai sempre colocar culpa em você, mesmo que você não tenha culpa de nada. Se o seu filho tiver um problema na escola, a culpa é sua. Se a sua mãe falou algo, a culpa é sua. Se ele fez algo errado, a culpa também será sua. Então, o narcisista, ele é o tipo de pessoa que ele nunca vai pedir perdão, ele nunca vai se desculpar e vai acusar você sempre. Ele vai criticar você. Ele vai fazer deboche de coisas da sua infância, coisas que você contou para ele. E ele vai jogar aquilo ali como se fosse um mantimento dele, né? Então, se você contar algum segredo para ele, simples que seja, do seu cabelo, eu não gosto do meu cabelo, ele vai fazer gracinhas, ele vai fazer bullying sobre a sua vida, sobre a sua barriga, sobre a sua perna, sobre o seu braço, sobre o seu cabelo. Ele vai colocar a sua autoestima em jogo, em dúvida. Você vai começar a se sentir muito para baixo.
Você vai começar a dizer, mas o que eu fiz? O que eu estou fazendo de errado? Nosso relacionamento era tão perfeito, de um momento para o outro, ele se torna essa pessoa que ele é. E ele vai dizer que a culpa é sua. Além de tudo, ele vai acusar você por ele ser ruim. Porque eles têm uma personalidade muito ruim. A personalidade do narcisista é pisar em você, é pôr você para baixo. Você vai começar a questionar a sua aparência, você vai começar a questionar o seu relacionamento e você vai acreditar que a culpa é sua. Ele vai fazer você se sentir culpada de tudo que acontecer na sua família, no seu casamento, na empresa, em qualquer lugar onde houver um narcisista, ele vai conseguir pôr você para baixo e você vai começar a achar que a culpa é sua e você vai começar a ficar triste com aquilo, tentando descobrir, mas como que eu vou consertar isso? Você vai começar a se achar gorda, se achar feia, achando que realmente ele está certo no que ele diz. E a sua autoestima vai ficar muito abalada. Então, se você está num relacionamento abusivo com um narcisista, assista esse vídeo até o final e você vai entender muitas coisas. Os conselhos que eu te dou é jamais confrontar um narcisista. Porque até mesmo em uma briga, ele precisa ter atenção. E você nunca vai vencer numa discussão com o narcisista. Então, se você for discutir com o narcisista o teu relacionamento, saiba que você vai perder na discussão, porque ele vai jogar a culpa em você e você vai se sentir culpada novamente. Então, não vai adiantar você discutir relação com o narcisista. Primeiro, porque ele vai se tornar agressivo, porque você vai começar a dizer quem ele é. E ele não quer que a máscara dele caia. Ele quer que você acredite que ele é uma pessoa maravilhosa. Então, primeiro passo é não confrontar o narcisista. Ignorar. Eles odeiam ser ignorados. Eles odeiam que você os descarte. Porque ele pode descartar você, mas você não pode descartar o narcisista. Então, você não pode fazer certas coisas. E ele vai se tornar agressivo quando você tentar. Quando você tentar sair do relacionamento, ele vai se tornar o teu inimigo número 1. Ele vai usar de ameaça, ele vai acabar com os teus relacionamentos, ele vai falar nas redes sociais sobre maldade sobre você, mentira sobre você, porque eles são especialistas em criar fantasias e acreditar nelas. Ele vai dizer manipular os teus melhores amigos. Então, não entre em confronto com o narcisista. Se você quer sair de um relacionamento narcisista, vire as costas e saia sem dar satisfação. Mas jamais entre em confronto com o narcisista, porque eles podem ser agressivos e pode causar algo em você que você não vai gostar ou que ele não vai gostar, mas o relacionamento com agressão jamais será um bom relacionamento. Então, a primeira coisa é não confrontá-lo e não discutir relação com ele. Apenas ignore. Ignore totalmente, porque eles se alimentam de atenção, mesmo que a atenção seja numa briga. Eles se alimentam também da discussão. Eles precisam se sentir superior a você. Então, ele vai gritar mais alto, ele vai ser o mais forte, ele vai ser o melhor. E você vai perder na discussão. Isso eu garanto para você. Quanto aos filhos, o narcisista homem ou o narcisista mulher, eles abusam dos filhos. Da mesma maneira que eles abusam dos seus relacionamentos e das pessoas que saibam que eles são narcisistas. Eles vão abusar no sentido de que a criança não poderá se destacar mais e nem receber mais atenção do que ele. Então, eles vão competir com a criança. Então, se a criança receber um dos conselhos que eu te dou é não acreditar naquilo que o narcisista fala. Ignorar totalmente. Mas é difícil, porque eles têm um jogo de manipulação tão grande que eles acabam, quando eles veem que você não é mais uma presa fácil, não está mais caindo em acreditar que você realmente é uma perdedora, que você realmente está gordo, está feio, ou que você não é tudo isso que você imaginou que você fosse.
Então, o narcisista, ele começa a mudar. Ele muda a estratégia e ele começa a te conquistar de novo. Daí ele vem com o bombardeio da conquista novamente. Pois é, então nós gostaríamos de voltar ao nosso relacionamento a ser como era. Eles mudam, eles não têm nenhum arrependimento. Tudo isso é um jogo. Tudo isso é parte do transtorno que eles têm de não posso perder, porque é minha propriedade, o que os outros vão pensar, o que a família vai dizer, o que vai acontecer aí. Então, a preocupação do narcisista não é você. A preocupação do narcisista é os outros que vão pensar dele, porque ele precisa da atenção. Então, se acontecer de você deixá-lo, o que os outros vão pensar, não o que você vai pensar, mas o que os outros, a família, os filhos vão dizer. Então, ele precisa montar o esquema de manipulação. E se ele tiver que voltar atrás, ele volta, sem remorso nenhum. Mas mudar, ele não vai mudar. Mas se você programar um tratamento, ele até vai num tratamento, mas ele não vai mudar. Você pode tentar o melhor terapeuta, ele até pode ir a algumas sessões e depois ele vai começar a achar defeito no terapeuta. E não é qualquer terapeuta que pode tratar o narcisista. Ele tem que ser especialista na questão. Ele tem que ser especialista na doença. Por quê? Porque ele consegue, o narcisista, eles são super inteligentes. Ele consegue enganar até mesmo o próprio terapeuta. E o terapeuta é capaz de não achar algo nele errado, e sim em você. Ele vai dizer, olha, mas eu estou assim, é porque ela, é porque eles fizeram isso comigo, ou fizeram. Ele vai ser a vítima. Como nós falamos ali do narcisista enrustido, que é o cover narcisista que eles chamam nos Estados Unidos. Então, o narcisista enrustido, ele vai se fazer de vítima. E vai ser muito difícil para o terapeuta entender que realmente ele é narcisista. Porque ele vai camuflar a personalidade dele. O narcisista, ele não sabe lidar com quando você o ignora. Quando você não lhe dá a devida atenção. Ele não sabe lidar com isso. Normalmente, os narcisistas, ele têm outros relacionamentos, eles falam com outras pessoas, eles não são pessoas fiéis. E se você, mesmo que você encontre algo que diga, mas eu descobri isso, ele vai negar. Ele vai dizer, não, que você que está louca, que não é nada disso, e que a culpada é você. Ou o seu relacionamento acaba sendo abalado de qualquer maneira. Mesmo que você prove, ele vai arrumar algo que vai dizer que eu fiz isso porque você foi a culpada. Você me jogou para esse outro relacionamento. Então, a culpa sempre será sua. Eles não sabem lidar com rejeição. Quando você tentar deixar o narcisista, ele vai se voltar o teu maior inimigo, ele vai tentar atacar você, ele vai tentar prejudicar você. Então, você pode entrar com um pedido judicial de medida protetiva. Não brinque com a situação com o narcisista, porque eles têm um transtorno. Eles não são pessoas normais. Eles não são pessoas como pessoas normais que você lida diariamente. Eles não têm aquela noção de que você está sofrendo. Não, a visão dele é que ele perdeu você e que você precisa voltar. Não importa se existe amor ou não. Isso aí não faz parte do jogo. É propriedade dele. Então, é um relacionamento muito perigoso e uma das coisas que eles não aceitam é a rejeição e você ignorá-lo. Eles ficam doidos quando você ignora o narcisista. Eles não, se você não falar com o narcisista, ele não sabe o que você está pensando. E quando ele entra, ele tenta achar uma maneira de conversar com você para que ele consiga jogar a teia novamente e manipular na conversa e que você não vai chegar a resultado nenhum. Não vai resolver nenhum tipo de diálogo com eles, porque eles não vão mudar. Está sendo, muitas vezes, até ridículo, porque ele precisa chamar a atenção. Nós vemos diariamente pessoas que querem chamar a atenção. Eu sou o centro das atenções, não se importando com o que os outros pensem. E se for um chefe, ele vai maltratar você, ele vai fazer você se sentir culpado, vai se sentir incapaz. Se for um marido, ele vai te pôr você para baixo, você vai ter culpa de muitas coisas, você vai se sentir fraca, burra, tudo que você imaginar, ele vai pôr de defeito em você, eles põem. Você pode estar extremamente apaixonado e não sabe o que fazer. Não espere que o narcisista
venha mudar, primeiramente. A pessoa narcisista, ela não muda. Mesmo que faça terapia, pode melhorar temporariamente, mas não muda. Então, não existe uma cura para o transtorno. Existe cura para várias doenças, ansiedade, depressão, mas o narcisismo não. Porque a pessoa precisa querer mudar. E a maioria dos narcisistas, eles não querem mudar. Porque eles se sentem bem assim. E você que está se sentindo prejudicada com as atitudes, com as agressões, com a falta de educação, a falta de respeito, porque eles não... Eles pisam em qualquer um para ter o sucesso. Então, não importa qual tipo de relacionamento que você está. Você precisa entender que você não vai mudar o narcisista, que é um transtorno que não tem cura, pode fazer tratamento, mas não existe a cura, e que você fica no barco ou pula do barco. Mas você tem que ter consciência de que a culpa não é sua. E eu sugiro a você fazer uma terapia, porque a autoestima, não sei quanto tempo você está no relacionamento, a tua autoestima acaba ficando muito afetada com o relacionamento com o narcisista. Então, você precisa se autoajudar, porque o narcisista, ele não quer ver o teu sucesso. E você precisa se levantar da situação. Você precisa se levantar de tudo isso que você acreditou que era normal, que você estava sendo culpada. Então, primeiramente, você tem que cuidar de você. Fazer as tuas coisas, não deixar de fazer nada porque ele não quer. Porque o narcisista, ele precisa controlar você. Ele precisa tirar o teu ar. Ele precisa tirar o teu brilho. Ele precisa apagar você. Então, o narcisista, ele é controlador. É como se fosse um ditador. Eu não quero isso, você não vai fazer isso, você não vai aqui. Se você tem uma festa para ir, ele começa a botar defeito na tua roupa, ele não quer que você vá na festa, ele inventa coisas que há na festa, a pessoa tal, porque alguém te elogiou. Então, ele inventa, ele critica tanto que você acredita em tudo aquilo. E você não pode se deixar levar por isso. Agora que você entendeu sobre os tipos de narcisismo que existem, provavelmente você já identificou qual é o narcisista que você está lidando. Eu tenho um narcisista na minha família e posso falar muito bem do assunto, porque são anos de convivência e sei desse assunto porque tenho estudado há muitos anos sobre o narcisismo. E fiz esse vídeo para ajudar você, porque você vai acabar entrando em conflito consigo próprio. Você vai acabar, muitas vezes, ficando até mesmo doente, depressiva, triste, insegura, porque são todas essas acusações por anos, por controle, críticas, porque o narcisista, ele é manipulador, ele faz você acreditar que você é culpado. Ele faz você entrar em questões que você nunca pensou na sua vida. Ele vem com coisas da sua infância, e se você contar um segredo para o narcisista, ele vai usar tudo contra você. Tudo que ele perguntar sobre a sua vida, sobre um ex-namorado, sobre algo assim, é para saber e usar isso contra você futuramente. A partir do momento que você teve uma briga com o narcisista, ele vai jogar todos aqueles segredos fora. Ah, o teu relacionamento lá não deu certo porque você foi a culpada. Agora está fazendo a mesma coisa comigo. É um jogo manipulativo muito, muito, muito perigoso. Se você casou com um narcisista ou se você está namorando, pense bem, porque existem alguns personagens na Bíblia também que foram narcisistas, que foi o rei Saul, que quando Deus o rejeitou, ele se tornou agressivo. Ele perseguiu Davi para matar, porque ele não aceita a rejeição. O narcisista não aceita a rejeição. Eles se tornam perigosos. Eles são extremistas, são pessoas extremistas, controladores, são quase uns ditadores. Eles que dão as regras e você obedece. Você não tem direito a pensar, você não tem direito a falar, você não tem direito a nada. Tudo que você é porque ele é melhor. Porque ele que fez você ser a melhor. Senão você, sem ele, você não era nada. É essa a ideia do narcisista. E ele acredita cegamente nisso. Ele acredita que você não é ninguém, que você é alguma coisa porque ele existe.
Então, toda a atenção é para ele. Ele é o mais bonito, ele é o mais belo, ele é o que se veste melhor, ele é o mais inteligente, e você não. Você não é nada disso. E se você sabe alguma coisa, se você tem algo, é porque ele te ensinou ou ela te ensinou. Então, o relacionamento com o narcisista é um relacionamento abusivo. Eles vão abusar de você. Eles vão abusar dos filhos. Se for mãe ou pai narcisista, eles vão abusar dos filhos. Os filhos vão ter traumas para o resto da vida, porque são pais negligentes, são pais acusadores, são pais críticos, que não vê, não existe o arrependimento. Eles não vão mudar, eles não querem mudar. Eles se sentem bem assim. Então, se você tem algum relacionamento com uma pessoa narcisista ou gostaria de saber mais sobre o assunto, deixe seu comentário aqui embaixo, clica, se inscreve, compartilha com alguém. A intenção deste vídeo é ajudar você a entender com o tipo que você é, porque ele é melhor. Porque ele que fez você ser a melhor. Senão você, sem ele, você não era nada. É essa a ideia do narcisista. E ele acredita cegamente nisso. Ele acredita que você não é ninguém, que você é alguma coisa porque ele existe. Então, toda a atenção é para ele. Ele é o mais bonito, ele é o mais belo, ele é o que se veste melhor, ele é o mais inteligente, e você não. Você não é nada disso. E se você sabe alguma coisa, se você tem algo, é porque ele te ensinou ou ela te ensinou. Então, o relacionamento com o narcisista é um relacionamento abusivo. Eles vão abusar de você. Eles vão abusar dos filhos. Se for mãe ou pai narcisista, eles vão abusar dos filhos. Os filhos vão ter traumas para o resto da vida, porque são pais negligentes, são pais acusadores, são pais críticos, que não vê, não existe o arrependimento. Eles não vão mudar, eles não querem mudar. Eles se sentem bem assim. Então, se você tem algum relacionamento com uma pessoa narcisista ou gostaria de saber mais sobre o assunto, deixe seu comentário aqui embaixo, clica, se inscreve, compartilha com alguém. A intenção deste vídeo é ajudar você a entender com o tipo de personalidade, de transtorno de personalidade que você está lidando. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém.